academia, tanto no jornalismo, é, muito, muito, muito orgulhosa de ser mãe desta pequenota, da minha florzinha, né? Muito obrigada, filha. Uau, Israel! Uf, uf! Olha, esta é uma viagem que eu fiz muito recentemente a Israel. Este é um jornalista correspondente de várias televisões internacionais com coberturas em pico de guerra em Israel, faixa de Gaza, Irão e outros. E tive o prazer de cruzar com ele. Queria muito entrevistá-lo, mas estava com uma agenda muito, muito. Neste dia foi que nós combinamos de nos encontrar para tomar um cafezinho e infelizmente não consegui entrevistá-lo porque no dia e na hora agendada ele teve de viajar. Então foi uma viagem que eu fiz a Israel em julho a agosto. A Embaixada de Israel em Angola convidou jornalistas dos Palopes, Cabo Verde, Moçambique, Senegal, Angola, eram 7, acho que 2 não apareceram, para constatar a realidade do que se vivia em Israel. Lembro-me de ter chegado até a faixa de Gaza, sair da viatura e estavam a bombardear. E o guia disse: Não, não se preocupem, estão a ensaiar. Disse, nossa, a lançarem esses mísseis. Estão a ensaiar, por amor de Deus. Então foi fantástico. Uma cidade que fui a Jerusalém e a Tel Aviv, que apesar daquele movimento todo dos Hamas e tudo mais, das guerras que se viviam, mas era uma cidade em movimento, intacta, mas o marcante era as imagens de pessoas que tinham sido raptadas e outras que já tinham sido assassinadas, espalhadas pela cidade, e a esperança que o povo israelita ainda tinha daquelas pessoas tornarem as suas famílias. E fizeram um simulado de uma casa que não se conseguia, passava-se de um lado e saía-se do outro, que era para exemplificar o que as pessoas que tinham sido raptadas, que estavam na faixa de Gaza do outro lado, estavam a sofrer. Então, fiz a Via Sacra, no Monte das Oliveiras e também no Muro das Lamentações. Há um sítio em que Jesus colocou a mão. Epá, é uma cidade de turismo religioso que acho que todos deviam conhecer. Então foi uma viagem marcante também a Tel Aviv a Israel. Tia Minata, Mamãe África. A tia Minata é a nossa Mamãe África. E quando a tia Minata foi à reforma, eu cruzei com ela no corredor da rádio e disse, mas tia Minata, está procurando o quê? Ela disse, não, vim trazer o documento para dar entrada ao gabinete do PCA para fazer uma colaboração. Eu disse, mas tia Minata, a tia Minata vive à beira-mar, no Benfica, tem uma casa-museu, que ela tem um monte de esculturas nacionais e internacionais. Ela só veste assim, esposa do Tilo Pito, escritor, filha da Mamá Cuíba. E eu disse, mas tia Minata, com esta casa que tens aqui, pode transformar num museu, pode fazer, aproveita a Mamá Cuíba, faz assim, coisas típicas nossas, quiçangua, quitutos e não sei o quê, e montas um negócio, você vai vir aqui para a rádio fazer o quê? Ela olhou para mim, mas essa miúda, e depois de algum tempo, lembra-me a tia Minata ter mandado uma mensagem para mim e disse, minha filha, bendito dia que eu cruzei contigo aquele dia. Sabes que a Casa Museu já me dá dinheiro, que os turistas vêm para Angola, passam pela Casa Museu da tia Minata, veem as esculturas, provam os quitutes de Angola e não sei o quê. Então, eu tenho a felicidade de ser uma miúda que, apesar dos 40, os meus amigos são mais velhas e mais velhos, lhes ralho, elas também me ralham, tipo tia Minata, tipo Mário Rosa da Almeida, tipo doutor Pedro da Almeida, só tenho cotas, assim,
Da minha pinha, para chamar mesmo da minha pinha. Então, eu sou abençoada neste quesito. E a Mamã África é uma delas. É uma delas. Doutor Francisco Queiroz, antigo ministro da Justiça, membro do Conselho da República, tem um escritório de advogados. Tive um prazer enorme em entrevistá-lo. Lançou muito recentemente uma obra, Como Ser Ministro em Angola, e traz alguns exemplos práticos daquilo que é a gestão ministerial. E tem a felicidade de ser meu conterra e faz parte da Associação Ana Bié, Associação dos Naturais Amigos do Bié. Quando eu soube que ele é do Bié, fiquei vaidosa em saber e tenho muito gosto em privar com ele. Como disse, eu tenho o prazer, a honra e a bênção de ser camba de cotas. Então, são daqueles cotas que eu recebo um bom dia de manhã porque querem saber como é que eu estou e eu retribuo o carinho, que em datas especiais mandam-me uma mensagem e o doutor Francisco Queiroz é um deles, muito solidário, tem um espaço no Benfica, o MUPAS, em que o pôr do sol é completamente diferente, fantástico aquele lugar, com bichinhos a andarem pelo espaço. Então, bem-aja. Du Gonçalves, a Du Gonçalves, eu fui a primeira noiva que ela penteou com cabelos crespos. Eu não a conhecia, conheci nas redes sociais, e eu a contactei, eu disse que ia me casar e que ela havia de me pentear. Ela disse, eu? Ela tinha um salãozinho na Vila Alice, na casa dela, na varanda, era lá onde ela praticava. E eu disse que ela havia de me pentear porque eu não queria desfrizar o meu cabelo, não queria pôr químicos no cabelo, ia usar o meu cabelo natural e que ia me casar assim. A moça entrou em pilhas. Passou um mês, ela pensou que eu tivesse abusada e eu contactei-a e nunca mais tinha falado com ela. Um mês depois, ela ligou-me, disse, então, disse, não, continua do pé, vais ser a minha cabeleireira e vais tratar o meu cabelo. A moça ficou maluca, mandou boi de penteados africanos para escolher. Eu disse, não, eu não vou escolher, surpreenda-me. Eu nunca tinha visto, surpreenda-me. Eu não sei, ela diz que aquilo foi um desafio para ela, que aquele cenário mudou a vida dela, que ela deu tudo. Ela veio saber que eu era jornalista da rádio e não sei o que, isso também exigiu dela para que fizesse bonito. Então, no dia 10, ela pensou que eu tivesse desistido, ela estava a rezar que eu desistisse, mas já estava decidido. Eu não queria pôr químico no cabelo, eu queria me casar crespa, e por acaso eu e meu marido fizemos o nosso casamento, acho que num curto espaço de tempo, de meses, e quando ela apareceu, eu casei-me num salão em Viana, que foi o mesmo, tinha uma capela, e foi o civil religioso lá, e ela apareceu, ela não estava a acreditar que eu estava a contar com ela. Então, os filhos dela chamam-me de Tia Smith. Ela, quando viaja, foi fazer em tempos uma formação e pediu-me que eu fosse falando com os meninos, fazemos videochamada. Portanto, criou-se assim um laço, aquele ecossistema que eu faço sempre questão de manter. A Du, este doce de pessoa, esta africana, esta preta consciente, jovem da minha geração, que dá-me muito orgulho. Edson de Menezes é jornalista da Rádio Nacional de Angola, diretor de programas da Rádio Nacional de Angola, sou adjunta dele e partilhamos as mesmas dinâmicas, as mesmas estratégias de produção de conteúdos, tanto a nível local como das províncias. E é o Mister Altamento, que apresentou há muitos anos
o programa altamente das 15 às 17 horas da Rádio Nacional de Angola. Oh, Antônio Machilela. Machilela. Os membros da Anabie acham que eu sou a machilela de mulher, o dono do abraço do tamanho do mundo. Quando eu fui pela primeira vez ao BIE com a Anabie, foi uma chilela que me levou. E neste dia nós deixamos o carro dele na estação de serviço e fizemos esse vídeo. Eu gosto de registrar momentos, gosto de captar imagens que depois ficam para a eternidade. Gosto de eternizar. Para mim, fotografia tem que falar. Então, eu capto tudo. O Paulo Miranda diz, mas todo telefone tem capacidade para quanto? Então, nós estávamos, não me lembro como é o nome desta rua, mas nós saíamos de uma rua para outra e uma chilena foi descrevendo que namorava daquele lado, que tinha uma menina da outra. Uma chilena também é daqueles malucos bons, daqueles cotas bons. Eu costumava dizer ao macho que o único momento que uma chilena ficava sério é quando estivesse a ler o jornal. E eu, às vezes, quando eu o rendia, encontrava-lhe a fazer o jornal, ligava a minha câmera, e porque tu chamas uma notícia, desligas o interlocutor e ficas a falar à toa. E ele, às vezes, ficava sério, porque eu estava a captar. E no final ele dizia, mas tinhas que aparecer por quê? Então, eu vivi grandes e bons momentos na rádio e fora da rádio, e também na associação com Antônio Machilela, que Deus o tenha, muito amicíssimo, de uma pessoa que hoje também é muito minha amiga, o Mário Rosa da Almeida, porque os dois eram do Comitê Olímpico. O Machilela foi durante muitos anos assessor do Ministério da Juventude e Desportos, são dois homens do desporto. Então, quando eu vejo o Mário Rosa, é como se eu tivesse com uma Machilela. Então, temos de uma ponta a outra, ela me explicar, nós andávamos por aí, o jovem adulto da Nhareia, o Machilela, o dono do abraço do tamanho do mundo. Este foi o dia em que recebi o prêmio Nacional de Jornalismo, categoria rádio, gênero entrevista. Foi o ano passado. Abracei o projeto Angola 50 anos, em que a rádio estava durante um ano a produzir conteúdos em alusão aos 50 anos da nossa independência. Eu estive durante este interregno a produzir, em articulação com os outros colegas, conteúdos para preencher a antena, e havia o espaço A Trajetória da História, às quartas-feiras, no Manhã Informativa, e que fui entrevistando, conversando com alguns heróis da nossa pátria. Honra e glória aos nossos heróis, uma vez mais, hoje, 4 de fevereiro, porque o 4 de fevereiro foi assim a ponte para o 11 de novembro, e eu ganhei o segundo lugar com uma entrevista feita ao nacionalista e acadêmico Filipe Zau. Fizemos uma viagem ao tempo, desde que ele veio de Portugal a Angola. Doutora Carmen Temo Rodrigues, uma jovem, orgulha-me muito por ser da minha geração, muito profissional, formada em Cuba em urologia, especialista em urologia, médica do Hospital Geral do Luanda, e é uma das minhas íntimas, colaboradoras obedientes da Sala Íntima. E fora da Sala Íntima, fora da rádio, também temos assim os nossos momentos de atividades sociais, de atividades lúdicas, e este foi um desses momentos em que eu a convidei para fazer-me companhia no lançamento do livro da doutora Luísa Daniel, muito recentemente, os discursos, fomos ver os discursos e comprar os discursos da doutora Luísa Daniel. E como é que surgiu o espaço As Minhas Quietas? Quem idealizou?
As Minhas Quietas é um programa da Rádio Nacional de Angola, transmitido, faz parte da grelha de programas para espionagens especiais da quadra festiva, idealizado por mim. A ideia era trazer o outro lado de pessoas politicamente expostas, de dirigentes que no dia a dia aparecem na televisão de fato e gravata, de sapato, mas que também ouvem as nossas músicas, mas que também dançam as nossas músicas, mas que também têm sentimentos, afinal precisavam de um momento para mandar um beijinho, um abraço à esposa ou ao filho, afinal têm músicas que marcaram a sua trajetória, o seu percurso, a sua vida, a sua infância, afinal também têm músicas que aprenderam a ouvir com os seus pais, com alguma referência na vida, e afinal também soltam-se, vivem um momento de nostalgia, de viagem, e aprendem a viver a rádio na prática, de que não é só chegar, ligar o microfone e falar. Por uma hora são apresentadores de um programa de rádio. Claro que eu estou ali a todo tempo, não, acomodo, acolho, não os deixo sozinho, mas as músicas são escolhidas por eles e selecionadas pela discoteca da Rádio Nacional de Angola. Todos esses anos em colaboração com a Lourdes António, que é a elaboradora musical. Portanto, eles enviam as suas músicas, nós recolhemos na discoteca, fica disponível no sistema e pronto, o programa acontece e dá naquela coisa fantástica de vermos dirigentes a contarem a história, porque é que aquela música é marcante, o que é que aquela música representa para eles, por que